Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Suzano, do quarto TRI de 24. Todos os participantes estarão no modo escuta durante a apresentação do CEO, Sr. Beto Abreu. Essa teleconferência será apresentada em inglês, com tradução simultânea para português. Clique no ícone do globo na parte inferior da tela e escolha o idioma português. Mute o áudio original, se preferir. Quaisquer declarações futuras têm por base crenças e suposições da diretoria da Suzano com base em informações disponíveis. Envolvem riscos porque estão relacionadas a eventos futuros e circunstâncias que podem vir a acontecer ou não. As condições macroeconômicas do setor, entre outros fatores, podem fazer com que os resultados da Suzano sejam bem diferentes dessas projeções. Passo a palavra ao senhor Beto Abreu. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por participarem da teleconferência do quarto TRI. Antes de falar dos resultados, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do que a equipe entregou no primeiro TRI e também no ano passado. Nesse último trimestre, a essência foi uma execução perfeita. Esse trabalho da equipe, a força que essa organização tem quando focamos os nossos objetivos. Obtivemos recorde de vendas no primeiro TRI e também para o ano passado. O Léo, a equipe de logística, teve um desempenho impressionante. E Ribas tem apresentado um desempenho fantástico. 900 mil toneladas de produção em 24 e 700 de vendas. E vamos nos lembrar, isso tudo em linha com o guidance que foi apresentado depois do startup em 24. Passando agora para custo, no primeiro TRI de 24, conseguimos criar para nós uma base de custo-caixa para a nossa operação. A associação desses números e um EBITDA positivo do ano de 18,3 bilhões, trazendo alavancagem em dólares 2,9 vezes. Quero destacar porque a alavancagem é uma métrica importante para nós e direciona a nossa alocação de capitais. Isto posto, quero passar a palavra para o Fábio, que também cuida da nossa unidade de embalagens nos Estados Unidos. Ele vai apresentar os números de papel e embalagem. Com você, Fábio, obrigado. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Próxima página, por favor. Concluímos 2024 com um forte desempenho operacional no Brasil e avanços importantes na América do Norte. Os ativos adquiridos da Pactiv Evergreen serão referidos a partir de agora como Suzano Packaging US. E os resultados estão incorporados aos resultados da nossa unidade de papel e embalagens. No trimestre, recebemos com satisfação na família da Suzano cerca de 850 colegas que trabalham em Pine Bluff e Waynesville. No mercado brasileiro, segundo a IBÁ, a demanda de papel imprimir e escrever aumentou 11,7% nos 2 primeiros meses do TRI, em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas dos produtores domésticos cresceram 12,5%. As importações moderaram e cresceram 4% na mesma base. A demanda por papel não revestido foi impulsionada pela compra de livros didáticos do governo federal. Papel revestido, a demanda foi desacelerada no trimestre, com o fim do ciclo eleitoral, permaneceu mais forte quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os mercados fora do Brasil tiveram desempenho diferente. Na América do Norte e Latina, as eleições e a reconstrução de estoques influenciaram positivamente a demanda, sustentando o crescimento da demanda em 24 em relação a 23.
No entanto, na Europa, a situação se tornou desafiadora, pois os efeitos positivos de demanda diminuíram e o consumo de papel retornou às suas taxas históricas de declínio. A demanda por papel cartão no Brasil permaneceu robusta, aumentando 9% nos 2 primeiros meses do trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento reflete o desempenho da economia brasileira e os níveis de consumo, apesar de algum resfriamento em certos segmentos durante o último tri. No mercado americano, região foco para as operações Suzano Packaging, segundo a Numera, houve uma recuperação de 21% na demanda de SBS no quarto tri do ano passado, em comparação com o quarto tri de 23, impulsionada pelo forte desempenho no setor de food service, após um desempenho mais lento que o esperado em 23 e o primeiro semestre de 24. Agora, os números da Suzano. Nosso volume total de vendas no quarto TRI foi 15% maior em relação ao anterior e 24% maior em relação ao trimestre anterior, como resultado da incorporação das vendas da Suzano Packaging. Nas operações brasileiras, tivemos um aumento nas vendas em relação ao último trimestre, impulsionado por maiores vendas no mercado brasileiro, enquanto as exportações reduziram devido às condições logísticas desfavoráveis. O crescimento do preço líquido de 4% no último TRI é atribuído ao impacto da Suzano Packaging e os efeitos cambiais em reais. Em relação ao último TRI de 23, há um aumento de 7%, impulsionado pelos mesmos fatores que eu já mencionei. O EBITDA houve uma redução de 7% no trimestre anterior e 3% em relação ao quarto TRI de 23. Ao comparar o ano fiscal inteiro, também temos uma diminuição, nesse caso, 16%. Tais desempenhos refletem o impacto da incorporação da Suzano Packaging nos Estados Unidos, que todos sabemos é um caso de turnaround, assim como preços mais baixos no mercado brasileiro e no exterior. Agora quero dar alguns detalhes sobre a Suzano Packaging. A integração dos novos funcionários, ativos, clientes e fornecedores está no caminho certo, refletindo as nossas expectativas. Durante o quarto TRI, renegociamos com sucesso todos os contratos comerciais, garantindo condições melhores para a Suzano em 25 e garantindo sinergias de matérias-primas e logística. Melhores preços em custos mais baixos impactarão positivamente os resultados da Suzano Packaging em 25. O turnaround industrial, conforme compartilhado no último Suzano Day, segue o plano de CAPEX e permanecemos otimistas com relação à criação futura de valor. Levando em conta todas as operações do Brasil, nossa unidade de negócios entregou o melhor trimestre em termos de EBITDA de 24, resultado de níveis de vendas melhorados, efeitos cambiais, preço e esforços na redução de custo. Olhando para frente, antecipamos um custo caixa mais baixo em relação ao período passado. Olhando para frente, antecipamos forte demanda do mercado brasileiro para linhas de papel não revestido e papel cartão durante 25. Fora do Brasil, antecipamos o retorno ao declínio estrutural da demanda em regiões desenvolvidas menos na América Latina. Nos Estados Unidos, espera-se que a demanda por papel cartão permaneça forte em 25. Os anúncios de preços de celulose no início de 25 poderiam oferecer suporte a preços mais altos de papel. Em relação à logística e custo de insumos, esperamos alguma estabilidade, na ausência de interrupções comerciais e turbulências geopolíticas. Passo a palavra agora para o Léo, que vai falar sobre os resultados de celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Passando para o próximo slide, quero compartilhar alguns fatos com relação à unidade de celulose nesse último trimestre e também para o ano completo de 24. O quarto TRI foi marcado por preços mais baixos, consequência de reduções mensais na Europa e nas Américas, fechando a diferença para os preços asiáticos, que também caíram no trimestre, mas apresentaram uma curva estável a partir do final de novembro, com níveis baixos, marcando abaixo do custo caixa marginal dos produtores de celulose. O quarto TRI também foi marcado por taxas operacionais mais saudáveis dos clientes asiáticos, bem como as margens melhoradas, resultando num sentimento positivo do mercado. É importante observar que um evento inesperado significativo, a paralisação parcial e posteriormente completa das operações de um grande produtor integrado de papel chinês,
mudou rapidamente a dinâmica da região, favorecendo a maioria dos nossos clientes não integrados. Durante o quarto TRI de 24, nossas vendas, incluindo os novos volumes de RIBAs, foram realizados conforme planejado e nos permitiram estabelecer um volume recorde para o trimestre. Como consequência desse recorde, nossos estoques ficaram apertados e esse cenário nos trará alguns desafios futuros para atender os nossos clientes, algo que vou compartilhar daqui a pouco. Apesar dos preços mais baixos no quarto TRI, a associação de volumes maiores e câmbio favorável resultou em um EBITDA resiliente de 5,7 bilhões de reais. Para o ano inteiro de 24, preços mais altos em dólar, volumes maiores e câmbio resultaram em um aumento de 37% do EBITDA, chegando a 21 bilhões de reais, com uma margem de 56%. Olhando para frente, gostaria de destacar o seguinte: entrando agora no primeiro TRI de 25, eu quero explicar um pouco melhor porque eu acho que há um cenário desafiador para atender os mercados por conta do estoque mais baixo. A soma de fatores, estoques mais baixos no fim do ano da Suzano, uma entrada muito saudável de pedidos durante esses meses e volumes de produção mais baixos, por conta de uma concentração de manutenções, já significaria sozinho um trimestre difícil para a logística. Mas nos preparamos para esse cenário. No entanto, além disso, a ocorrência dos recentes eventos inesperados, como a conversão de um concorrente importante para a produção de celulose solúvel durante todo o primeiro trimestre, greves na Finlândia, afetando o lado da oferta da equação, e a paralisação contínua do já mencionado grande player integrado na China, todos apertaram significativamente os fundamentos de oferta e demanda no curto prazo. Só para dar mais alguns detalhes, a cada mês que esse player integrado está parado, a demanda adicional de celulose de mais de 200 mil toneladas é criada na China. A paralisação da produção, isso gera instabilidade, principalmente na China, que vem aumentando o nível de produção e os preços. Esperamos que a cada mês dessa parada, são 200 mil toneladas criada na China, só na China. Há efeitos secundários. Esse player costumava vender o seu excesso de fibra curta no mercado. Isso foi interrompido completamente. Antecipo que teremos dificuldades durante a maior parte, se não todo o primeiro TRI, para recuperar nosso desempenho nos mercados do Oriente Médio, da África e da Ásia, todos servidos do Brasil, porque as vendas nesses meses excederam as nossas expectativas, resultando em atrasos em nosso sistema. Os aumentos de preço de janeiro já foram totalmente implementados e os aumentos de fevereiro devem chegar também. Essa dinâmica positiva nos primeiros meses do ano pavimenta um sentimento construtivo para os preços de celulose nos próximos meses. Esse momento de curto prazo é um reflexo de eventos não planejados dos fundamentos da celulose, que, como eu venho dizendo constantemente, como no último Suzano Day, tem desempenhado um papel cada vez mais importante. Por último, mas não menos importante, a diferença de preço entre fibra curta e longa, bem como um cenário pouco claro em relação à disponibilidade de fibra longa, mantém a demanda por nossa Eucapulp, estabelecendo um novo recorde em número de projetos e engajamentos com nossos clientes, que estão dispostos a se envolver em projetos de substituição de fibras, um divisor de águas para o crescimento da demanda da Eucapulp. Passo a palavra agora para o Aires, que vai falar sobre o custo caixa no trimestre. Obrigado, Leão. Bom dia a todos. O custo caixa de produção no quarto TRI teve uma diferença de 7% em relação ao último TRI, segundo a projeção que apresentamos na última teleconferência. O custo mais baixo tem 3 razões. Primeiro, custo da madeira menor, reduzindo a distância entre a floresta para a unidade. Depois, o desempenho sensacional de ribas, diluindo o custo
E, por fim, o custo menor de insumos, preço e consumo, também por conta da estabilidade operacional de algumas das nossas usinas. Custo mais baixo de madeira e de insumos, assim como o efeito positivo de Ribas, explicam também explica esse melhor desempenho do custo caixa, algo que houve um impacto de câmbio de 18% naquele período anterior. O efeito cambial sempre beneficia a empresa, mas vale a pena mencionar que cerca de 23% desse custo está ligado, está atrelado ao dólar. Observando agora 25, no primeiro TRI, esperávamos que o custo caixa sem paradas, levando em conta um câmbio de 5,8, temos um aumento não recorrente na faixa aí de um dígito só, na fase intermediária, levando em conta essas paradas das unidades que têm uma capacidade de gerar energia maior, como Três Lagoas e Ribas. Mesmo com esse aumento não recorrente do custo caixa no primeiro TRI, a média para o ano todo de 25, repito, com o mesmo câmbio de 5,80, deve permanecer estável quando a gente compara com o quarto TRI de 24. Como eu já esclareci, esse efeito cambial menor projetado, podemos ter um custo caixa de produção ainda menor para 25. Passando agora para o próximo slide, no último Suzano Day, meados de dezembro, eu apresentei a visão da Suzana que a Rampap estaria concluída neste janeiro. Em outras palavras, em 6 meses apenas, não nos 9 meses previamente planejados. Esse desempenho espetacular dessa nova usina, nos primeiros meses de operação já, nos deram condições de cumprir esse programa. Concluímos a curva de aprendizado agora no final do quarto TRI de 24. Eu gostaria de também apresentar esse dado. Tivemos o melhor custo caixa em janeiro em Ribas. E agora, em fevereiro, retomaremos as operações com desempenho ainda superior. Com relação ao cronograma de CAPEX no projeto Cerrado, não há mudança no guidance. 150 milhões de reais era o planejado. Passo agora a palavra para o Marcos. Bom dia. Obrigado, Aires. Começo no slide 8, falando sobre a evolução da dívida líquida. Começamos com 11,5 de dívida líquida, geramos 1,8 bilhão de dólares no fluxo de caixa, depois de pagar o CAPEX, despesas financeiras, capital de giro, investimos 1,5 bilhão de dólares em projetos de crescimento, principalmente no Cerrado, mas também em outros projetos. Concluiremos o ano com uma dívida líquida de 11,2. Concluímos, o ano de 24. E também investimos em outras aquisições, ativos florestais do Brasil, principalmente, e as aquisições no exterior, Lenzing e Packaging. E entregamos aos acionistas 800 milhões de dólares de recompra de ações. Então, a dívida líquida concluiu o ano com 12,8 bilhões. Continuaremos no processo de desalavancagem. 2,9. Esse é o objetivo para os próximos trimestres. Cronograma de amortização é bastante confortável, 5%, que é o custo médio,
em dólares e o prazo médio de mais de 6 anos. Não há vencimentos importantes no horizonte próximo. Tivemos aí um negativo de 15,6 bilhões de dólares nos resultados financeiros, problema contábil por conta do efeito negativo do câmbio no impacto da variação cambial na nossa dívida. E também os hedges market to market. Continuamos a ter um portfólio bastante sólido, chegando no final de dezembro a 6,9 bilhões de dólares, com uma média de opções de 5,36 para venda, opção de venda, e 6,16 para as opções de compra. Continuamos, então, bem protegidos contra quaisquer riscos de valorização do real. Passando agora para o slide 9, destaco a remuneração sólida aos acionistas em 24. A recompra 2,8 bilhões. Pagamos, então, um valor importante de juros e o anúncio no fim do ano, um pagamento agora começando no início do ano de 2,5 bilhões de reais. Para 24, o retorno aos acionistas foi 4,3 bilhões, 6% para a empresa. Devolvo a palavra ao Beto para as considerações finais. Obrigado, Marcos. Destaques. Começo com o equilíbrio de oferta e procura. No primeiro TRI, houve limitações na área de uma concentração significativa das paradas por manutenção. Do lado da demanda, há uma demanda favorável no preço de celulose. Eventos não planejados acabaram impactando o nosso setor. E vale mencionar que o Léo e toda a equipe técnica terão essa prioridade nos projetos fibra para fibra, parte importantíssima da nossa proposta de valor e parte da necessidade dos nossos clientes também. O custo caixa no primeiro TRI, como eu disse, é uma nova referência para 25. Apesar daquele aumento que houve no primeiro TRI de 25. A Suzano Packaging US, o turnaround já começou, e parabenizo o Fábio e uma equipe enxuta que se mudaram para Little Rock, lá no estado de Arkansas, para conduzir o processo e conduzir a equipe toda lá de Pine Bluff. Muito bem, Fábio, parabéns pelo trabalho até aqui. E, por fim, como o Marco disse, o plano é manter a desalavancagem, agora em 25. Vamos, então, agora passar para as perguntas. Vamos dar início à sessão de perguntas. Clique levantar a mão para fazer uma pergunta. Se a sua pergunta já foi respondida, clique novamente no botão. Aguardem, por gentileza, enquanto coletamos as perguntas. Daniel Sasson, do Itaú BBA, faz a primeira pergunta. O microfone já está liberado, o senhor pode fazer a pergunta. Olá, obrigado. A primeira pergunta é para o Beto ou para o Marcos. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o novo governo americano adotando medidas mais protetivas, que aconteceu agora essa semana com aço, com alumínio, novas tarifas. Essa mudança muda a sua estratégia no país e o grau de atratividade de eventuais possíveis fusões e aquisições no país. Vocês esperam algum tipo de tarifa imposta ao papel e celulose? Eu queria entender se esse novo governo lá muda as decisões de alocação de capital lá naquele país. E a segunda pergunta é para o Léo. Só para confirmar, Léo, você disse que
a capacidade lá na China causou uma demanda adicional de 200 toneladas por conta desse player integrado que está ocupando esse espaço no mercado. Você pode dar alguma atualização sobre a situação de momento deste player em particular? Qual é a situação de mercado mais atual? Você acha que esse é um efeito temporário, que vai voltar à normalidade em algum momento? Ou você acha que essa mudança pode ser mais estrutural mesmo no mercado? Você está à vontade ou confortável o suficiente com os níveis de estoque que vocês têm no final do ano? Você está pensando em recomposição de estoque agora no próximo ano ou neste ano de 25? Obrigado. Olá, Daniel. Começando então com a pergunta sobre o mercado americano e se há uma mudança na alocação de capitais, a resposta é não. Quando você pensa em alocação de capital, você está pensando no longo prazo. O mercado americano continua sendo um mercado que tem um potencial de crescimento sólido. No papel, existe uma concentração e também é um mercado que é mais protegido contra as importações. E essas últimas notícias seguem essa linha. Ou seja, não muda o grau de atratividade do mercado para a gente. Com relação às tarifas, os impostos, eu vou te dar uma informação. Pensando agora no histórico, como referência, nos últimos anos e outros governos, não houve a imposição de impostos em celulose, que é o nosso principal negócio. Houve impostos no papel. E a gente segue essa determinação, porque a gente paga esse imposto quando exportamos para os Estados Unidos. É algo que a gente não pode esquecer. E também acreditamos que os Estados Unidos está precisando de celulose de fibra curta. E não há incentivos para a abertura dessas unidades nos Estados Unidos. Não parece ser uma decisão econômica para ampliar a produção de celulose. Essa é a minha parte da resposta. Oi, Daniel, aqui é o Léo. Vou tentar responder a sua pergunta com relação ao impacto daquela usina chinesa. Eu estou falando da Chenin, todo mundo sabe, que é uma empresa estatal. É um quadro bem complexo. É um produtor importante, né, de papel, papel cartão, celulose, 2 milhões e uma produção também de celulose termomecânica. A cada mês que eles permanecem fechados, acima de 200, né? Não são 200 toneladas, de demanda maior por fibra curta, principalmente daqueles não integrados, que estão acelerando a sua produção para ocupar essa participação de mercado deixada de lado aí. E o governo, claro, quer encontrar uma solução para a usina, mas é um quadro complexo, como eu falei. Não é só uma venda do ativo, mas o fluxo de caixa, a qualidade dos ativos que compõem aí esse grande produtor de celulose e papel na China. As nossas estimativas, a gente criou vários cenários e como a gente pode se posicionar no mercado vai depender de qual cenário que vai se concretizar. E aí sim, nós alinhamos a nossa estratégia comercial. Não podemos divulgar o que acreditamos vai acontecer, mas sempre que a gente fala e se aprofunda nesse debate, parece que o quadro é cada vez mais difícil. Acho que é temporário. Acho que eles vão encontrar uma solução, não sei quando, mas chegarão uma solução. Mas é importante afirmar que, é claro, cada mês que eles estão parados, aquele espaço não vai ser recuperado.
a gente monitora bem de perto a situação lá na China. Obrigado, Marcos. Obrigado, Léo. Leonardo Correia, do BTG, faz a próxima. Microfone liberado. Primeiro, o custo de caixa, o custo caixa. Aires, no terceiro TRI, você falou que você esperava uma redução de 2 dígitos baixo, algo em torno de 770, 780 reais por tonelada. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você revisou esse número. Você está dizendo que os níveis no primeiro TRI vão aumentar um pouquinho no primeiro TRI, por conta de algumas paradas inesperadas, e para o ano inteiro, de 25, a expectativa é um valor estável, que foi 800 no primeiro TRI. Houve um pequeno aumento, 770, 780, chegando aos 800, né? Com base nas mudanças do parâmetro. Só queria confirmar se eu entendi direito. E a segunda pergunta é para o Marcos. O nível de geração de caixa livre é bastante substancial. Quando você pensa na manutenção, os números continuam sendo relevantes. E vocês interromperam o programa de recompra por conta da valorização do preço da ação. Os níveis da Suzano estão bem abaixo, né, em relação aos concorrentes. Pensando em termos regionais e globais, o valor da ação da Suzano está abaixo em relação à média, né? Então, como é que você pensa no programa de recompra de ações, num valor de ação ainda bem abaixo? E o mercado parece bastante cético com relação à alocação de capitais. É isso. Obrigado pela pergunta, me dá a oportunidade de esclarecer essa questão do custo caixa. Você está correto. Quando apresentamos os resultados do terceiro TRI, eu disse que a média para 25 iria cair para um dígito só, mas hoje, perdão, me corrijo, 2 dígitos. Hoje, estamos considerando um câmbio de 5,35 para o ano. E agora, a perspectiva é 5,80. Na época era 5,35, agora é 5,80. E como eu disse, o custo foi 23% por conta do câmbio. E a cada 10 centavos que você aumenta no câmbio, você tem um impacto de R$ 4 por tonelada no custo caixa. Essa é a diferença que foi considerada nesse novo guidance. E eu disse estável, porque eu estou comparando com o quarto TRI, não com o terceiro TRI. Está aí 7, 8% abaixo em relação ao terceiro TRI, por conta dessa diferença aí do câmbio. Obrigado pela pergunta. E eu concordo com você. Temos muita geração de caixa livre
E o programa de recompra, a gente compara com outras alternativas que a empresa tem de alocação de capitais. E também a nossa política de desalavancagem. Precisamos encontrar o equilíbrio ideal entre os dois elementos. Há muitas variáveis para a gente implementar um programa de recompra ou ampliá-lo. O programa é aberto até o início do próximo ano. A gente pode lançar mão dessa opção se encontrarmos o momento ideal para dar o sinal verde. Agora, em relação às outras alternativas de alocação de capital, e também pensando na continuidade da desalavancagem da empresa. Concordamos, sim, que o preço da ação está abaixo do ideal, é algo e que isso acontece não só com a Suzano, mas também vale para os juros, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Em algum momento, acho que esse quadro vai ser revertido. Márcio Farid, do Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Obrigado. Bom dia. Quero fazer um follow-up com relação à alocação de capitais. Muitas notícias estão sendo divulgadas. Eu gostaria de saber o seguinte: pensando na estratégia, eu quero entender qual é o foco da empresa em termos de regiões, os tipos de produto. Vocês afirmam que não há nada transformacional no pipeline, mas em linhas gerais, o que vocês consideram que é algo transformador e algo que não é? E qual é então esse foco em relação às geografias, aos grades, principalmente no downstream? Marcos, eu lembro que o seu antecessor falava em 800 toneladas $800 por tonelada. A meta continua sendo essa? Eu queria entender melhor como é que é esse quadro aí que vocês imaginam para o balanço. Obrigado, Márcio. Eu vou responder a sua primeira pergunta, alocação de capitais e a sua estratégia. Não fazemos comentários específicos sobre fusões e aquisições. E eu vou repetir o que eu disse no último call. O que você acabou de falar? Não estamos avaliando nenhum negócio que vai ser transformador. E a segunda pergunta, o que é um negócio que seja transformador? Uma maneira boa de resumir essa questão é a seguinte: não estamos planejando, não temos no nosso radar algo que vá impactar o nosso plano de desalavancagem. Acho que é a melhor maneira que eu encontrei de resumir. A estratégia é a mesma, continuaremos monitorando oportunidades no downstream, mas desde que gere valor, desde que possamos nos diferenciar com relação a qualquer outra oportunidade. Então, a estratégia se mantém. Passo para o Marcos. Oi, Márcio. Você falou sobre a meta de $800 por tonelada na dívida líquida. A estratégia também é a mesma. A capacidade plena, a celulose é de papel, esse número chegaria, então, entre 11,5 e 12 bilhões de dólares. Essa é uma boa referência. Perfeito, obrigado. Rafael Barcelos, do Bradesco BBI, faz a próxima pergunta.
O microfone já está liberado. Bom dia. Pergunta sobre ribas. Já identificaram alguma oportunidade para eliminar gargalos na operação? Em outras palavras, como deve ser essa evolução de custos? Há mais melhorias para melhorar esse desempenho ainda mais? E a segunda pergunta é um follow-up na alocação de capitais. Vocês já divulgaram guideline para fusões e aquisições, mas eu queria entender que tipo de linha de negócio vocês têm preferência. A Suzano vai se concentrar mais em embalagens ou a empresa está aberta a outras oportunidades em tissue ou até mesmo em celulose? Eu gostaria de entender um pouco melhor que tipo de linha de negócio vocês preferem. Eu vou começar com a segunda, depois eu passo para o Aires. Com relação à preferência na alocação de CAPEX ou qualquer linha de negócio, somos agnósticos, ou seja, os fatores impulsionadores têm que ser algo que pode ser escalonado no futuro, algo que nos diferencie, agregando a nossa competência, nosso conhecimento que a gente tem para esse negócio e também procurar fazer algo que se enquadre na nossa estratégia como um todo. Pensamos, então, na geração de valor, em essência. Não existe, portanto, preferência em uma ou outra linha de negócio na estratégia de alocação de capitais. Aires, obrigado pela pergunta, Rafael. Acho que ainda é cedo para falar sobre quaisquer gargalos em Ribas. Estamos bastante otimistas com relação à robustez do desempenho da unidade por enquanto. Quando eu disse que atingimos a curva de aprendizado no final de dezembro, são 30 dias consecutivos de desempenho médio que nos entregam a capacidade nominal. Só depois de 5 meses e 10 dias de operação. A perspectiva é boa. Estamos concluindo a manutenção final para conferir tudo. E nos próximos trimestres teremos condições de falar sobre eventuais gargalos que encontraremos lá na usina. Obrigado, entendi. Caio Ribeiro, Bank of America, faz a próxima pergunta, microfone liberado. Obrigado. Falando sobre CapEx, um dos debates constantes que temos, que itens são recorrentes no CapEx? Há itens sobre terra, floresta, aquisição, modernização, etc. Então a pergunta é: como devemos encarar essas questões no futuro? Qual é a influência de ribas nas despesas de manutenção? Como vocês falam de oportunidades de expansão no futuro, celulose está dentro desse conjunto de possibilidades, de repente aqui adquirir mais terras, mais áreas florestais em torno de unidades já existentes? Olá, Caio. Como você sabe, temos o guidance de CAPEX 4,5 bilhões e de manutenção 7,8. É um número que a gente deve pensar
para as operações já existentes. O CAPEX adicional ou discricionário vai depender no processo de desalavancagem e também nos retornos que esses projetos vão entregar. Todos os pequenos, menores projetos que aprovamos, a expansão, por exemplo, do negócio de tissue no estado de Espírito Santo e a capacidade nova de fluff em Limeira, projetos que geram um retorno muito positivo para a empresa. Com relação à sua segunda pergunta, Caio, pensando a ampliação de celulose, temos um terço hoje do mercado de celulose para fibra curta e é parte importante da nossa estratégia é manter o nível de relevância que temos nesse mercado. Então é assim que a gente analisa eventuais extensões de celulose, principalmente no médio e no longo prazo. Obrigado, Beto, Marcos. Alfonso Salazar, do Scotiabank, faz a próxima pergunta. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. A minha pergunta é sobre a China. Do ponto de vista geográfico, e o quadro lá na China, o risco de uma guerra tarifária, uma guerra comercial, a situação na Europa também, onde estariam essas oportunidades, não para agora, no horizonte próximo, mas no longo prazo? Onde os mercados serão mais fortes na próxima década, se, de fato, houver esse enfraquecimento no mercado chinês? De onde viria a demanda por celulose? Essa é a pergunta. Obrigado. Olá, Alfonso, aqui é o Léo. Vou responder a sua pergunta sobre onde vemos a demanda futura. O mercado está bastante conservador, por enquanto. Bom, avaliamos tendências não só relacionadas à China, há crescimento de demanda por tixo em outros mercados, até mesmo os não desenvolvidos. O Sudeste Asiático, por exemplo, passa a ganhar mais relevância e mais crescimento em relação ao desempenho passado. Não só uma concentração do crescimento lá, mas também haverá concentração em outros mercados. Em segundo lugar, eu falei durante o Suzano Day papéis especiais. Há mercados agora que já são maiores do que mercados antigos, que eram relevantes para consumo de celulose. Agora representam mais de um quarto dessa celulose de fibra curta. E, por fim, a nossa análise tem por base essa migração de tendências de consumo de fibra longa, outras fibras, para fibra curta, como a nossa Eucapup. No Suzano Day, apresentamos essa informação. Apesar de termos uma tendência constante de ganhar participação de mercado em relação à fibra longa, esse ritmo era 0,5% ao ano de participação de mercado. E está chegando a 1% de ganho de participação de mercado ano a ano. Em termos de volume, só isso são 700 mil toneladas ao ano de demanda adicional por fibra curta, só na transição. Quando você adiciona todos os fatores, você dilui essa concentração na China. Por isso que a nossa perspectiva é mais conservadora com relação à demanda de celulose lá. Muito bom, muito útil. Obrigado. Lucas Laghi, do XP, faz a próxima. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados.
São duas perguntas. Primeiro, a estratégia de hedging de contra câmbio. O valor das opções de venda. Qual é a razão, a fundamentação da estratégia de hedging? Faz sentido supor que a Suzano vai manter essa faixa mais alta por conta dos efeitos de um ambiente volátil? Segunda pergunta: renegociação dos contratos renegociados desses novos ativos. Qual é a perspectiva de melhora financeira? Haverá melhora significativa já no primeiro tri ou algo que vai ser mais gradual ao longo do ano? Obrigado. Olá, Lucas, é o Marcos. A estratégia de hedging cambial, a estratégia de hedging cambial, todas as receitas praticamente em dólares, por conta de ser um negócio de exportação de celulose, subtraímos as despesas em dólares, como o Aires falou, 23% do custo é atrelado ao dólar. Subtraímos também as despesas financeiras e os vencimentos em dólares, entre outros pagamentos, para chegar ao valor líquido de exposição em dólar. A gente sempre tem esse número. Hoje, esse valor está em 5 bilhões de dólares por ano. Com esse grau de exposição, fazemos o hedging. A política é 40% a 75%, chegando até 24 meses. Por isso que são 10 bilhões de exposição e o hedging 7 bilhões, como apresentamos, 7,5. Se você colocar o zero custo, então essa é a estratégia. E você me pergunta se vamos continuar aí nessa faixa mais alta. O que temos no mercado hoje são duas coisas, em essência. Teoricamente, temos uma desvalorização repentina do real, ou valorização do dólar, que vemos nos resultados que apresentamos 5,45, 6,19 no fim do ano. Sempre que você tem um real mais fraco, é melhor para fazer o hedge, porque o hedging é um nível mais alto. Além disso, temos uma associação singular, ou seja, uma diferença grande de taxa de juro no Brasil e nos Estados Unidos, o que impacta também o nível futuro de hedging. Dadas essas duas condições, eu diria o seguinte: é bom ficar nessa faixa mais alta. E eu não posso dar guidance sobre decisões futuras, mas você tem a justificativa de estarmos nessa faixa mais alta no final do quarto tri. Lucas, obrigado. Aqui é o Fábio. Vou responder a sua segunda pergunta. Conseguimos renegociar os contratos comerciais, aumentos de 2 dígitos, que entrarão em vigor no início do ano, metade desse impacto e na segunda metade do ano. E também conseguimos renegociar contratos de matérias-primas, de logísticas, e esses impactos já aparecem no nosso custo quando você renova o estoque de matérias-primas. A manutenção anual vai acontecer em abril, já estamos nos preparando. É uma usina antiga, como você sabe. Devemos ter o impacto desse turnaround já no segundo semestre do ano. Muito claro, bem, obrigado.
Ricardo Monegaglia, do Safra, faz a próxima pergunta. O microfone já está liberado. Olá, são duas perguntas rápidas. Acho que as duas são para o Léo. Será que os consumidores de celulose estão dispostos a aumentar os estoques? A segunda, preço do cavaco. Vocês estão otimistas com relação à inflação de preços no futuro próximo? Haverá alguma diferença que pode estimular esse aumento? Aqui é o Léo, Ricardo. Eu respondo as duas, sim. Primeiro, preço do cavaco, começando agora com a segunda parte da sua pergunta, né? Monitoramos esses preços dos produtores não integrados, principalmente os asiáticos, que estão verticalizando na produção de celulose também. E os preços não estão aumentando como 2 anos atrás. Então, acho que permanecem competitivos nesse sentido. E também esse efeito, que é o oposto em relação ao papel, tem um efeito negativo na madeira, né? Tem mais disponibilidade de madeira na região, porque você não tem a operação dessas unidades que usam essa matéria-prima. Você tem aí um superávit de cavaco. Como eu falei nas outras teleconferências, monitoramos, tem um pouco mais de madeira disponível na China por conta do efeito do mercado imobiliário. Esse é o último ano do estímulo governamental, com árvores de fibra curta que vão ser convertidas aí por área agricultável. Então, no curto prazo, não espero nada diferente, a menos que aconteça algo inesperado que altere o preço do cavaco na China. Ou seja, o nível competitivo que tem hoje deve permanecer estável. Agora, com relação aos estoques de celulose no consumidor, não há formação de estoques. Monitoramos os estoques nos portos chineses, estão em níveis abaixo em relação ao que nós acreditamos ser um nível equilibrado. Os consumidores chineses têm estoque do ciclo de 23 e essa redução no consumo da celulose em 24, apesar de um ano sólido da produção de papel, vem de uma queda de estoques em geral. E isso ainda está na mão dos importadores ou dos consumidores, que estão no nível estável, um pouco abaixo. Claro, todos esses clientes querem aumentar a sua produção para ocupar parte dessa parcela de mercado que ficou em aberto, não na velocidade que gostariam. Eu falei do nosso caso, que a gente está enfrentando backlog e algo que não vai ser solucionado antes do primeiro tri. A situação, então, é bastante apertada no curto prazo, causada por fatores inesperados. E, então, o mercado permanece positivo para os nossos números no curto prazo e também a nossa estratégia comercial. Claríssimo. Obrigado. Obrigado, Léo. Agradeço. Perdão. Chegamos à conclusão da sessão de perguntas. Passamos a palavra para o senhor Beto Abreu. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo interesse na Suzano. E, como sempre, a nossa equipe de IR permanece à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Chegamos ao fim da teleconferência do quarto TRI da Suzano. O Departamento de Relações com Investidores permanece à disposição. Muito obrigado.
Tenham todos uma boa tarde.